noite, amigos. Vamos seguir aqui nosso estudo das cartas de Paulo. A gente fez a gente está na carta dos Romanos, né? A gente fez o capítulo 5. Era programado 5 e 6 a última semana, mas o 5 foi tão rico de debate, informações, de explicações e de demonstrações de como Paulo sintetiza muito o que está na doutrina espírita em poucos versículos. A gente passou por vários campos de vários livros da doutrina espírita ao longo do capítulo 5. E aí a gente começa a entrar aqui já no capítulo 6, só lembrando aqui que no 5 ele traz o conceito da nova justiça, né? A gente debateu na última semana bastante, que essa nova justiça que o Paulo fala aqui, que na verdade não é uma nova justiça porque é uma nova lei, mas é a mesma lei, uma nova interpretação, né? Que traz uma nova sensação de justiça. Então é isso que o Paulo fala quando ele está falando aqui no capítulo 5 do que essa nova justiça. E ele compara, né, no final lá do capítulo 5, Adão e o Cristo, né, que a gente também falou bastante, que ele mostra esses dois paralelos, que é como Adão, como uma representação do pecado, pela chegada dos caperinos aqui, que tinham o conhecimento intelecto, mas ainda não tinha o cabidal moral para conduzir o planeta no seu processo de evolução dentro do que era o plano divino. E que aí foi necessário vir o Cristo para, através do seu mesmo exemplo, retrazer a população para essa direção moral, para a nossa humanidade, para essa direção moral dentro dessa nova justiça, da compreensão da nova lei. E aí no 6, né, que ele chama aqui de mortos para o pecado e vivos com o Cristo, né, que ele está falando justamente dessa nova justiça, remetendo a compreensão dessas leis divinas, porque a justiça sempre foi a mesma, uma vez que essa lei é universal, natural e imutável, né? Então, o Paulo deixa bem claro que a lei é uma só, sempre foi uma só e sempre será uma só, porque ela é imutável, universal e natural. Aqui está a perfeição divina da criação através das suas leis. Então, ele faz essa comparação aqui no 6, falando disso. E ele sintetiza bastante coisa aqui, né? Do versículo 1 ao 11, né? Ele fala essa comparação dos dois momentos que a gente vive enquanto espírito imortal, né? Enquanto espírito desencarnado e enquanto espírito encarnado. Então, ele faz aqui do 1 ao 11 essa reflexão, trazendo esse embasamento doutrinário, né? De como que a gente, ainda que seja um espírito encarnado na Terra, a gente conduz a nossa existência terrena nessa oportunidade, né? Se a gente está vivendo essa vida para o mundo material e físico, que ele referencia aqui como o pecado, ou se a gente está vivendo o mundo, a nossa existência física, para Deus, que é o que ele chama aqui de espírito, né? Então, a gente, ainda que seja um espírito encarnado, estejamos aqui encarnados, a gente pode ter a nossa caminhada de duas formas, né? Eu posso esquecer que eu sou um espírito imortal, que eu estou aqui como um lavrador para construir a minha própria evolução espiritual, e isso fazer com que eu direcione as minhas vontades, as minhas ações para aquilo que é de Deus, que eu me enquadre e me encaixe nas leis divinas, naturais e imutáveis, de amor, de caridade, de trabalho, de todas essas, ou eu posso viver a minha existência aqui física para o físico, para aproveitar os prazeres mundanos, que é o que ele chama de pecado, que é o que eu desvio da lei, né? Porque se eu resolvo viver minha vida para o que é do físico, da matéria, eu consequentemente vou me desviar das leis divinas e naturais, que é o que vai angariar nosso espírito para um patamar de luz maior, né? Que aí se configura o pecado. Lá no 7 ele vai explicar isso com um pouco mais de calma, né? O que eu achei bastante interessante para iniciar meus comentários, no versículo 1 e o 2, que ele começa assim, portanto, o que dizer? Que continuemos no pecado para que seja abundante a graça? Nem pensar. Nós que morremos para o pecado, como iremos continuar vivendo nele, né? Aqui é muito interessante, né? Que ele fala que existe o pecado para que seja abundante a graça. Mas ele fala que você não precisa viver no pecado para que seja abundante a graça. Mas o pecado existe por causa disso.
né? Para que quer dizer, então ele explica aqui que é necessário o mal no mundo para que o bem seja exemplificado, que é a pedagogia divina, né? É a pedagogia divina. Por que que a gente aprendeu que devemos amar ao próximo e perdoar a todos? Aprendeu? Não, você está tentando aprender, tentando entender. Foi através do exemplo de quem? Do Cristo, né? E por que esse exemplo existiu na nossa história? Porque existiu o mal de crucificar alguém inocente que veio só trazer o amor, veio só trazer a paz, veio trazer a união dos povos, veio trazer o conceito da vida eterna. Porque imagina se Jesus chega aqui, fala e todo mundo assimila e não é isso aí, é isso aí, isso aí, isso aí. Muito provavelmente nós não teríamos o exemplo de Jesus e nem lembrar que Jesus passou na Terra. Porque não ia ficar esse exemplo. Não existia o mal. Né? O que eu estou querendo dizer? Se Jesus encarnar num planeta crítico, sei lá, que não encarna, mas imagina uma situação hipotética que Jesus encarna num planeta já moralmente na sua altura. Ele vai ser mais um cidadão lá. Não vai ser exemplo para ninguém, porque, é exemplo para ninguém. Está aqui, todo mundo é igual. Né? Todo mundo já tem a mesma moral. Então, o mal, ele está aqui no mundo para a gente exemplificar o bem. Né, para todos possam exemplificar o bem. E é isso que o Paulo fala no 1 e 2. Né? Então, ainda que exista o mal para que o bem seja exemplificado, sejamos nós o exemplo do bem. A gente não precisa optar viver no pecado. Nós podemos optar exemplificando o bem. Que é o convite que ele faz aqui para a gente no 1 e no 2. E a gente se depara com isso todo dia, o tempo todo. A gente se depara com isso todo dia, o tempo todo. Né? Se a gente está lá vendo uma situação de injustiça, de alguém maltratando outro alguém, é um mal se manifestando. A gente pode ir lá e se manifestar, ou a gente pode ir lá e simplificar o bem. Então, a gente vê os embates políticos em época de eleição, um atacando o outro, rede social, aquela coisa, é o mal se manifestando. A gente pode ir lá também pôr fogo nem na fogueira, ou a gente pode ir lá e exemplificar de pacificar. Pacificar. Porque através do exercício múltiplo dos exemplos, o ser ignorante vai assimilando aquilo que lhe é natural. Né? Então, o que eu quero dizer? Todos nós, em espírito, somos naturais para o bem. Porém, o nosso instinto ainda nos faz praticar o mal. No 7 ele vai falar disso. O exemplo do bem serve para ir nos despertando. Para, opa, olha, é verdade, isso aqui eu posso fazer diferente, isso aqui eu posso fazer diferente. Olha, aquele lá fez isso e não sofreu. Eu fiz e sofri. E aí, através das sucessivas encarnações, nós vamos começar a optar a fazer o bem que aqui num dia nos foi exemplificado. Então, é esse conceito da doutrina espírita, que é a lei do trabalho, que o Paulo traz aqui nesse versículo 1 e 2. Eu achei bonito também aqui, porque ele começa numa abordagem um pouco diferente, que é fazendo reflexões, né, através de perguntas. Né? Então, ele começa a falar, coloca para você pensar, né, na situação. Isso é legal, né? Porque, então, o que a gente tem que fazer assim, né? E eu entendo que a graça, né, que ele vem falando aqui, na verdade, no finalzinho do capítulo 5, que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça por meio de Jesus. Porque o que acontece? Quanto mais a gente peca, mais Deus utiliza da misericórdia para com a gente. Isso que eu acho que ele entende como graça, que ele se refere à graça. Né? Então, a gente vai ter a graça? Vai, porque Deus, a gente pecando, ele vai ter misericórdia da gente, ele cobra centavo por centavo como uma conta bancária? Não. Então, ele fala, a gente sempre vai ter o perdão de Deus, a gente vai ter a graça, a misericórdia, novas oportunidades para tentar recomeçar de novo. Mas por causa disso, a gente vai continuar pecando? Quer dizer, a gente, só porque a gente sabe que é um Pai amoroso, bondoso, como Jesus nos explicou, mas e por isso a gente deve continuar pecando ou a gente para? Né? Porque essa que é a lógica que eu acho que ele quer dizer ali, quer dizer, vamos pensar qual caminho que a gente toma, né? Vamos refletir nisso, quer dizer, Deus sempre vai ter misericórdia, mas e aí, vale a pena, quer dizer, ficar praticando o mal, então, porque ele vai ter dó de mim? Até que ponto? Como é que é essa conta? Né? Então ele fala, não, né? Nem pensar. Né? Eu acho que isso é legal, porque faz a pessoa
refletir sobre isso, né? Até onde que a gente fica reticente e fica insistindo, persistindo numa atitude ruim, negativa. Exatamente. Eu estava querendo achar um comentário de um livro de André Luiz, Ação e Reação, que fala um pouco sobre essa questão do bem, do mal, do pecado. O instrutor faz a orientação. Porque os 5 que estava falando de Adão e Cristo, e agora ele vem mortos para o pecado e vivos para o Cristo, o que o Tales comentou também é mais ou menos o ponto de vista que eu tive dos primeiros versículos. E a gente falando do pecado, e aí eu lembro de Haroldo falando também que o pecado é o desvio de rota, né? E aí eu fiz uma leitura breve, assim que eu cheguei, que aí eu fui fazer o outro evangelho, e aí eu lembro da gente poder conversar no 5, dessa que Paulo falou da questão do Adão, dos capelinos que veio, que depois veio Cristo, né? Reestabelecer uma certa ordem, porque aquilo que o Adão era proposto para ele veio tentando, de certa maneira, desviando das rotas, né? E aí chegou ao ponto culminante de que o Cristo teve que abortar no planeta Terra. E aí é que eu fico refletindo sobre o que foi dito agora, sobre a introdução dos 6, mortes para o pecado. Até quando ainda a gente vai compreender essa divisão, esse desvio de rota, né? O que ele está dizendo aqui, até quando isso? E eu fico refletindo. E aí eu fico pensando, pô, o pecado é o bem e o mal, né? Adão e Cristo, o que é isso, né? E o que fala nesse livro Ação e Reação, ele explica, porque Hilário pergunta para ele, o que é o bem? E o que é o mal? E ele fala, não, o bem é a prosperidade, é a justiça, é a felicidade, é a sabedoria. E o mal? O mal é a prosperidade, é o bem. E fala mesmo os itens, aí, como assim? Só que o bem é tudo isso para todo mundo. E o mal é quando você deseja tudo isso, a prosperidade, a felicidade, a justiça, só para você. Que é o egoísmo. Que é egoísmo, aí se torna egoísmo. E aí, Thales, quando ele fala do Cristo, e aqui embaixo ele fala, sabemos que nossa velha condição humana, lá no 6, foi crucificada com ele para que se anule a condição pecadora e não continuemos sendo escravos do pecado. Porque o que é entender essa questão da lei, que nós estamos falando da lei divina, que não muda, que é a mesma? Jesus veio aqui e cumpriu ela. Ele esqueceu a questão do egoísmo. E quando a gente faz essa tendência de cumprir essa lei, nós somos recompensados por ela. Mesmo que a gente, às vezes, tenha que renunciar. E qual foi o maior exemplo de renúncia que teve? Dele. Cristo. Exatamente. Perfeito. Do 4 ao 8, na minha anotação, do 4 ao 7, desculpe, ele traz esse conceito, o conceito de morte que o Paulo usa aqui, na verdade não é desencarnação, né? É a morte para a vida do mundo, né? Morrer para o mundo, ainda que esteja no mundo, para viver para o espírito, né? E aí eu me lembro do Francisco de Assis, morrendo que se vive para a vida eterna, né? Eu antes de fazer isso tudo, eu achava que o Francisco de Assis poderia estar falando de não, é desencarnando que você fica na vida espiritual, não. Mas quando eu li isso aqui, esse conceito de Paulo, eu falei, poxa, esse versículo da oração também se remete a isso, né? Pode ser interpretado dessa forma. É morrendo que se vive para a vida eterna. Então, assim, é morrendo para o mundo que se vive para o espírito. O que é vida eterna? É o espírito, imortal, né? Para viver para o espírito, é preciso morrer para as coisas do mundo. Né? O que é morrer para as coisas do mundo? Deixar de viver para as coisas do mundo. Porque morrer é deixar de viver. Né? Então, morrer para o mundo é deixar de viver para o mundo. Não é o aniquilar, me aniquilar, não. Eu vou optar de deixar de viver para o mundo, que não quer dizer deixar de estar no mundo. Acho que esse é o ensinamento, né? Você está no mundo, você está na matéria, você depende dela, você depende de roupa, você depende de alimentos, você depende de conforto, você depende de tudo isso. Mas isso é diferente de viver para isso.
né? Que a hora que a gente vive para isso ou por isso, nós estamos mortos para o Espírito. E o Paulo, do 4 ao 7, ele traz esse conceito. A gente passando pelo 6, que ele fala assim, ó, pelo batismo, o que é o batismo? O batismo é a conversão ao cristianismo. Pelo batismo, nos sepultamos com ele na morte, para vivermos uma vida nova, assim como Cristo ressuscitou da morte pela ação gloriosa do Pai. Pois se fomos enxertados por uma morte como a sua, o mesmo acontecerá por sua ressurreição, né? Então, ele usa o exemplo do Cristo aqui para falar, olha, morreu para o mundo, e aí a morte física, figurativa representando a morte física, e através da sua ressurreição, que é, na verdade, a aparição espiritual mediúnica, materialização, clarividência, ele viveu para o Espírito, que é a vida eterna, né? Que é o ser eterno. Então, a verdadeira vida. A verdadeira vida. Ele traz esse conceito, né, de morte que ele fala do 4 ao 7, que ele fala assim, morrer para o mundo é isso, é deixar de viver para o mundo. Né? E aí a reflexão que eu faço quando eu leio, eu falo assim, poxa vida, a gente confunde muito, na doutrina espírita, se confunde muito com essa questão, fala que não, para ser espírita, para ser, não pode ter nada, tem que... Não nada a ver. Né? Você não pode viver para isso. Se a gente está aqui vivendo para as coisas do mundo, aí a gente não é o que o Paulo está dizendo aqui. Agora, morrer para as coisas do mundo é deixar de viver para isso. Isso a gente consegue fazer, aos poucos, dentro da nossa capacidade. Que cada vez que a gente morrer um pouquinho para as coisas do mundo, ou deixar de viver um pouquinho para as coisas do mundo, nós estaremos vivendo um pouquinho, renascendo, ressuscitando cada vez mais para a nossa vida espiritual, que é onde a gente vai adquirir a comunhão com Deus, com os nossos mentores, com os nossos espíritos familiares e amigos, que anseiam pela nossa percepção ainda enquanto encarnados. Tem um simbolismo bonito dele falar do batismo, né? Porque como que é o batismo aqui, né? Eles iam no rio, né? O processo, né, do batismo, né? Então você submerge a pessoa na água, no rio, né? E é como se fosse ali uma morte, né? Está morrendo com Cristo. Você fica lá embaixo, que se você ficar mesmo direto lá, você vai realmente morrer fisicamente. E depois você ressuscita e sai da água de novo como uma nova pessoa, né? Aí você ressuscita cristão. E a hora que você sai da água e emerge, você já está com Cristo. E é uma nova pessoa. Então, o batismo é esse processo de ir até o fim e voltar. Quer dizer, como se fosse uma morte. Eu vou morrer fisicamente, mas aí eu volto com Cristo. E Cristo ressuscitou. E é um tipo também de ressuscitação, né, nova, de um novo ser. Exatamente. Que é o homem velho, que a gente fala bastante na doutrina. Deixa para trás e ele morreu ali, né? Ele afundou e ficou. Adão ficou. Exatamente. E do 9 ao 11, ele só reforça aquilo que a doutrina vem nos esclarecer, a questão da crucificação do Cristo quando ele ressurge, né? Quando ele volta como espírito e faz a materialização do espírito para os discípulos. Que ele fala aqui, ó, da mesma forma vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. É lógico que ele está fazendo um contexto da questão do pecado, dos desvios de rota de cada um, mas aqui, quando eu li esses dois versículos, quer dizer, os três, do 9 ao 11, eu lembro de uma coisa muito interessante, que no curso, uma vez, o Jorge falou assim, se não tivesse o Cristo ressuscitado, como seria o cristianismo? Exato. Base nós teríamos hoje para falar de reencarnação? Nenhuma, né? Exato. Nenhuma, porque o Cristo veio e provou pela lei todo esse processo, nos mostrando que nós também temos as mesmas características de ser um dia um Cristo. Aí a doutrina espírita explica perfeitamente isso. Exatamente. E ele está dizendo aqui. E a doutrina espírita que vem trazer isso, porque até lá, do fenômeno da aparição de Jesus até a doutrina espírita, se achava que Jesus era um ser privilegiado. Sim, exatamente. E aí muda o contexto de Deus. Exatamente. A doutrina traz a compreensão da lei de justiça. Né? Exato. Deus faz todos iguais, simples e ignorantes, todo mundo vai na sua ascensão. Exatamente, é isso aí. E aí o próximo, né, é a continuidade, né? Se a gente parar para pensar do processo evolutivo que ele está descrevendo para eles. Olha,
vamos sair daquela era do Adão, do pecado, vamos entrar na era do Cristo, e agora vamos emancipados do pecado, servos de Deus. Aí ele faz as considerações aí que eu acho legal. Do 9 ao 11, só complementando, ele traz esse... Lembrando que a gente já falou aqui que o Paulo, essa carta ela é bem doutrinária, né? Ele está trazendo aqui um spoiler da obra do Kardec, né? Ele já conta um spoiler. Ó, gente, daqui a pouquinho vai vir uns negócios mais interessantes do que eu estou falando para vocês, mas é mais ou menos isso aqui. Então, Jesus mesmo falou, né? Por enquanto eu não posso vos dizer tudo, porque senão, na verdade... Exatamente. E aqui do 9 ao 11 ele traz esse conceito da imortalidade da alma, né? Fica bem claro que é uma das coisas que a gente estuda na doutrina do espírito, né? O espírito é imortal. Bom, seguindo o 6, eu na minha anotação, eu coloquei do 12 até o 23, até o final do capítulo, um único bloco, né, que o Paulo aborda aqui, o mesmo conceito com diversas faces, né? Na minha anotação, ele está falando do 12 ao 23 sobre como viver encarnado como espírito, né? Porque ele vem falando disso, olha, morre para o mundo para viver para Deus, como espírito, né? Deixe de viver para o mundo para viver para o espírito, né? E aí ele, na sua genialidade instrutiva, né, de professor, de orientador, de educador, ele explica aqui o como fazer isso, né? Então, quando a gente passa aqui pelos versículos, no 13 ele fala: não tenhais vossos membros a serviço do pecado, como instrumentos de justiça, mas ponde-vos a serviço de Deus, como ressuscitados da morte, e vossos membros a serviço de Deus, como instrumentos de justiça. Então, o que é um membro aqui que ele está falando, né? Ele está falando, ele cita membro a gente pensa mão, braço, perna, cabeça, olhos, membros do corpo humano, que ele fala assim, são os recursos físicos, os recursos de uma vida encarnada. Porque o que ele está querendo ensinar aqui é: viva uma vida encarnada, mas para o espírito. Então ele fala: se você optar por viver para o espírito, saiba que você tem recursos para isso, né? Então ele explica aqui: não use os seus membros para servir o pecado, ou seja, não use os recursos da sua vida física, inteligência, saúde, capacidade motora, intelectual, tudo isso, não use isso para o pecado, né? Então, se por exemplo, se eu tenho aqui o recurso físico da sexualidade, por exemplo, eu posso usar isso, né? O recurso físico, eu posso usar isso para me perder no vício do sexo, pelo instinto animalizado apenas do prazer corporal, ou eu posso usar o recurso físico da sexualidade, porque o espírito não tem isso, não tem sexualidade, não tem sexo. Eu posso usar o recurso físico da sexualidade para, com o meu companheiro ou companheira, promover um encontro de almas de coração, para trazer oportunidades para novos encarnantes, para canalizar energia criativa e alimentar os espíritos, tudo aquilo que o livro do André Luiz explica, né, o sexo e destino. Então, ou tantos outros. Eu posso usar minhas mãos, os meus talentos, eu posso usar minha inteligência física, aqui, conhecimento intelectual, para desenvolver o recurso da radioatividade para diagnosticar doenças, ou eu posso, para prevenir, para expandir o recurso da vida física dos homens, ou eu posso usar essa inteligência para usar o recurso da radioatividade para ser uma bomba atômica e dizimar uma nação, né? É isso que o Paulo está alertando aqui no 13. Né? E ele, no 14 ele complementa: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não viveis sob a lei, mas sob a graça. Olha que interessante. Né? A partir do momento que a gente escolhe viver para o espírito, a gente morre para o mundo, o pecado já não nos domina. Porque essa lei que ele faz aqui, que ele fala aqui, é a lei do instinto. Ele está dando uma brevidade para o capítulo 7. Essa lei do instinto, que é uma lei que se manifesta na matéria. Né? Então, se a gente domina a matéria através da vivência espiritual ainda aqui encarnado, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Né? Que ele fala que senão, que o que acontece com a gente no dia a dia é isso. Né? A gente não domina a matéria ainda. Né? A matéria nos domina. E a gente vai caindo nesses desvios de rota, que eles chamam de pecado. E aí ele segue, né, explicando isso. Ele vai dando várias dicas. Ó.
Visto que não estamos sob a lei, mas sobre a graça, vamos pecar? De modo algum. Não sabeis que se vos entregais para obedecer como escravos, sois escravos daquele a quem obedeceis. O que é o escravo? É aquele que serve gratuitamente o seu senhor. Aquele que é o servidor sem recompensa do seu senhor. Olha que interessante essa reflexão. Se eu for escravo da matéria, nessa analogia, está dizendo que se eu servir a matéria, eu vou ter alguma recompensa? Não. Porque a matéria fica, o espírito vai. Então, se eu trabalho a vida inteira para você pode ter a recompensa, mas na própria matéria, no mundo do mundo. Na própria matéria, mas que fica aqui. Que fica aqui, não, você não vai te levar, você não vai levar. Exatamente. E a passagem de Jesus, por que acumular tesouros no celeiro se a ferrugem pode enferrujar? Então, se eu estou aqui vivendo para a matéria, buscando aqui, ele fala que assim, você não vai ter o pagamento disso, que você vai embora, a matéria vai ficar aqui. Então, tudo aquilo que você viveu para isso não lhe pertence. Então, você é um escravo disso. Você trabalhou para ela sem receber a remuneração. Então, é isso que ele fala aqui. É o que mais tem hoje, né, Thales? No nosso mundo atual, nós somos escravos hoje de muitas coisas na matéria, né? Não só das, né? Somos escravos da beleza física, então, né, tem gente que faz de tudo para melhorar alguma coisa aí na aparência, somos escravos do que o outro vai pensar, de postar na rede social que eu estou num lugar incrível, ou qualquer coisa do tipo, quer dizer, o que o outro vai falar de mim? A gente é extremamente, né, de dinheiro, de poder, tudo que fica realmente aqui, mas a gente e dos vícios também, né? Dos vícios, de todos os tipos de vícios, de bebida, de drogas, de comida. Nós somos escravos de todos os tipos de vícios que a gente se deixa, né, levar, e aí a gente fica servindo essas questões que são puramente materiais e transitórias. Exatamente, a força da nossa vontade, e é isso que o Paulo fala, né? A força da nossa vontade, ela não é direcionada para o espírito, ela é em geral direcionada para a matéria. E aqui é o ponto que ele está chamando a atenção de uma reflexão, que é uma questão de direcionamento, que é um texto que compartilhou no nosso grupo lá hoje, a Carol. Fala para onde você está direcionando a sua vontade. É isso que importa, né? No meio do caminho você tem a matéria, você está encarnado. Então, a gente até brincou numa outra carta disso, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar, que eu quero juntar dinheiro, que eu quero ir para Paris, né? Uma coisa é eu fazer isso, falar assim, vou trabalhar juntando dinheiro, porque lá para Paris, para atender os moradores de rua de Paris. Aqui em São Paulo já atendi, já conheço morador de rua do Brasil, já sei os caras, como é que eu acolho. Mas em Paris eu nunca atendi ninguém. Pô, deixa eu pegar aqui um avião, deixa eu ir lá, cara, vou ficar no hotel baratinho, vou conhecer a cidade toda andando atrás de quem está precisando de ajuda e vou ajudar. Poxa, eu continuo indo para Paris, eu continuo trabalhando para poder ir para lá, mas o meu propósito é outro, né? No geral, a gente faz o quê? Não, deixa eu trabalhar, não, quero ir para Paris, eu quero tomar um vinho, comer um croissant, quero sentar ali na beira do Sena, quero tirar uma selfie, postar no meu Instagram que eu estou #Paris, eu quero mostrar, eu quero ver depois quantas curtidas eu tive, quero saber se aquela pessoa que eu não gosto, se ela olhou e comentou mal. Então, no final do dia, a gente está fazendo isso, né? Então, a matéria está aí, Paris está aí. Como é que a gente vai usar Paris? É isso que o Paulo está chamando a atenção aqui, né, para a gente refletir. E, na verdade, a gente não sabe equilibrar isso, né, Tati? Exatamente. Porque poderíamos fazer tudo, não tem problema. E quando a Renata falou muito bem da questão, você também falou de escravos do nosso dia hoje, principalmente na sociedade que a gente vive, né? O versículo 12, quando ele fala que o pecado não reine no vosso corpo mortal, fazendo com que vós submeteis aos seus desejos, uma das coisas que nós somos escravos hoje, e para combater é dificílimo, é os desejos. Exato. Que nos leva à questão do que ele fala do pecado. Porque começa pelo desejo, aí você se deixa levar e termina no pecado do corpo, que ele está mencionando aqui.
E aí a reflexão que você fez, e que a Renata fez, fecha exatamente lá no 23. Pois o salário do pecado é a morte. De que morte que ele está falando? Não é da morte do corpo físico. Não é só isso que ele está falando. O salário do pecado é a morte, o quê? Porque você não vai conseguir viver a vida como tem que ser vivida. Exatamente. Você vai estar morto. Você está morto para ela. Está morto para ela. E o dom de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, é a vida eterna. De que dom Deus nos dá? O dom mais precioso? A vida. Né? Então é muito legal. A felicidade, né? Porque quando a gente fica escravo desses vícios, desses desejos, a gente tem uma ilusão de felicidade. Essa é a real. E depois de um tempo, isso desmorona, de alguma forma ou de outra, seja pela morte do corpo físico ou não, seja por outras questões, né? Uma doença, uma reviravolta aí qualquer na vida, isso desmorona. Então, é uma coisa que não tem sustentação. E o dom de Deus por nós é sermos perfectíveis, né? Caminhamos para a felicidade real. Então, isso a gente não está usando quando a gente fica escravo da matéria, fica deslumbrado com o que é hoje o mundo atual, nossa existência aqui de 70, 80 anos, qualquer coisa, a gente fica preso só a isso, a gente não está usando o nosso dom, né? Que é de se tratar como espíritos imortais. E aí é isso que é a nossa felicidade real, porque aí pode acontecer várias e vão acontecer várias reviravoltas, aí mudanças, e aí a gente vai estar mais sereno, porque sabe que aqui tudo é passageiro. Exatamente. Então, aí está usando esse dom de entender que você é um espírito imortal. Exato. Aí é a vida eterna. Senão você está morto, porque você se desespera com qualquer seu gatinho morreu, pronto, acabou sua vida junto, porque a vida acabou ali, né? Então não tem mais outra opção. Então aí a gente fica muito frágil desse jeito. Né? Esse trecho que o Hernani leu aí do 23, pois o salário do pecado é a morte. Eu, quando estava lendo aqui, eu me lembrei, acho que eu já comentei aqui em algum estudo nosso também, de uma frase que eu li do Emmanuel, que me marcou assim demais, que eu acho ela bem forte, mas bem esclarecedora, né? De um embasamento maravilhoso que só o Emmanuel tem. Que ele fala assim, tudo que os nossos olhos físicos veem ou está morto ou está morrendo. Aí ele complementa. Um bebê, quando nasce, aquele ser começou a morrer. Com certeza. Com certeza. Maravilhoso. Ele não está, ele está morrendo. Então, assim, tudo que os olhos físicos veem, o que é matéria. Então, tudo que é matéria ou está morto, por exemplo, essa cadeira atrás de mim está morta. Ou está morrendo. A Renata e o Hernando estão morrendo. Perfeito. Né? Por quê? A matéria. E é o que ele fala. Pois o salário do pecado é a morte. Então, quem viver para o pecado é a morte, porque aqui tudo está morto ou morrendo, né? O que vive é o espírito e só, nada mais. Exatamente. E aí é interessante isso, porque você falou essa frase e me veio o seguinte na cabeça. Nós temos ainda a questão da morte como algo assustador, temido. Se eu tenho como a base do que Paulo está falando para eles e da doutrina espírita, quando o berço, o nascimento, eu já estou morrendo, eu tenho que entender, você já está morrendo. O que quer dizer? Se você seguir as leis, esse processo berço-túmulo é apenas um aprendizado. Não é algo que, como a morte, nos assusta hoje. Entende? Tudo que está com os olhos da carne vê, está morto ou está morrendo. Perfeito, mano. Perfeito. É exatamente isso. E agora, Thales, eu faço a pergunta. Tendo gostinho, nós, de entender um pouco da imortalidade da alma e da questão da vida eterna, como pensar da morte, por questão do pecado, de viver, do que o desejo nos leva ao erro? A gente tem que relacionar isso e é maravilhoso, porque aí, em vez de nos assustar, tem que nos trazer um consolo e uma expectativa saborosa desse encontro, dessa ressurreição, se assim eu posso dizer, no mundo espiritual. Exatamente. Eu tenho para mim que quando a gente está no nosso planejamento encarnatório,
a gente imagina aqui que a gente está lá, né, cada um com seus méritos para poder passar por isso ou não, mas com um mentor do lado, falando assim, melhor, corpo físico, você te vê lá no Missionários, né, do Segismundo, lá, montando o corpo, tudo mais, no departamento da encarnação, que certamente no nosso pensamento a gente olha para aquele corpo físico sendo composto, minha encarnação, e fala assim, beleza, quantos anos esse corpo físico vai viver? Mas, na verdade, é outra ótica, né? Outra ótica. Quantos anos esse corpo físico vai morrer? É. Na verdade, é isso. Não é quantos anos ele vai viver, não. Em quantos anos ele vai morrer? Você quer ver? Esse corpo físico vai morrer em 82 anos. Exatamente. Você quer ver uma coisa? Ele acaba em 82 anos. É isso que eu ia falar agora. Beleza. Então, não é que esse corpo vai viver 82 anos, não. Ele vai demorar 82 anos para morrer. Né? Isso e a pergunta, você quer ver como é que muda de quanto tempo de fluido vital tem? Então, ele é esgotando, ele não está aumentando, ele está se esgotando, ele está morrendo, de fato. E aí, fala do desejo do pecado, tem um livro de André Luiz que fala dos completistas, que ele fala, poucos são aqueles que completam o tempo programado para a reencarnação, porque se desgastam, fogem, desviam de rotas. Olha o pecado. Acelera gasta o fluido vital que não era para ter gastado em certas coisas que param para debater. E é isso. Aí a expectativa, a visão da morte muda, né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente começa a entender, pô, eu vou voltar para casa. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava um atendimento fraterno informal, né? A pessoa me procurou para conversar, não era dentro de casa espírita nenhuma, mas eu estava conversando com ele, e que a pessoa estava muito abalada, que ela tá cheia de problema na vida, e ela outro dia viu na estrada um motoqueiro cair, e um caminhão passou em cima, e o motoqueiro morreu, ela ficou muito chocada com aquilo, e a conclusão dela era, para mim, eu vou morrer mesmo, então eu vou, vou beber, vou fumar, vou fazer o que eu tenho que fazer, porque, olha aí, não adianta nada, o outro estava andando de moto, caiu e morreu. Né? A hora que chegar a minha hora, não sei o que. E eu lembro que na ocasião eu falei com ela, por inspiração dos que nos ajudam, eu falei com ela assim, imagina uma situação assim, que você trabalha com uma fábrica de pães e você vai lá, abastece seu caminhão com pães e você tem que entregar em 12 cidades. E o seu senhor que te entrega o caminhão fala assim, olha, se você andar 80 km por hora, a sua gasolina dá para você entregar nas 10 cidades. E você vai lá e já sai a 120 por hora. Você vai entregar em 6 cidades, vai acabar a gasolina. E aí você vai ter que voltar para o seu senhor e falar assim, ó, aquele pão que eu tinha que entregar nas outras 4 cidades, eu não entreguei. Por quê? Porque minha gasolina acabou. Não, mas você não andou 80 por hora? Não, andei 120. Então é isso. Né? A gente recebe nosso corpo físico falando assim, ó, você tem que 83 anos para cumprir tudo que você tem que cumprir. Aí a gente vai lá e, ó, toca o pau. E vai chegar lá com 62, vai acabar a gasolina. E a gente vai ter que voltar a explicar que a gente não entregou o resto do pão. Nem vai passar o carão lá. É a hora que vai lá. Então, seu salário, meu amigo, a gente vai ter que conversar de novo. Porque vai ter que voltar para acabar de entregar esse pão aí. Só que agora você vai no caminhão pior. Sem ar-condicionado. Você vai no caminhão, tem uma marcha falhando. Mas você vai lá entregar seus pães. Tá no mudo, tá no mudo. Você não vai fazer mais de caminhão, agora você vai fazer a pé. Vai fazer a pé, exatamente. E uma outra coisa que eu acho interessante nessa carta que estamos lendo com o Thales Renato, para mim fica claro que ele fala assim, olha, vejam bem, tenham a ciência de o que vocês estão fazendo. E trazendo para a realidade espírita, é muito interessante isso. A gente ter essa lucidez de que ponto que nós estamos. Porque muitas das vezes a gente acha que, não, agora eu já sou espírita, quando eu desencarnar eu vou para a colônia. E quando chega do outro lado, a expectativa é outra. Né? E aí, pensando nisso, eu estava pensando sobre o que estava dizendo o texto. O pecado, o desejo, que às vezes a gente acha que não é.
A gente tem que ter uma realidade, uma consciência de nossos atos que tem que ser bem claro para nós, bicho. Porque quanto mais nós estudamos isso aqui, mais fica claro para mim que eu tenho que ter esse combate, esse bom combate, como diz Paulo mesmo, dos desejos, não me deixar influenciar. A Renata falou um negócio que eu venho vendo sempre e observando. Quando eu abro os aplicativos aí, Facebook, e vai nos stories, já reparou como o cultivo do corpo é impressionante? É corpo, é corpo, é só corpo. Parece que é o momento do corpo, né, cara? Não dá essa impressão? Coisas materiais, né? O carro, É o que você acabou de falar agora, cara. o É o que você acabou de falar. prazer é em mostrar para os outros, né? E não É. aproveitar o que tem. É aquela necessidade básica do ser humano de ser reconhecido, Conhecido né? e aceito. Né? Ele tem que pertencer àquele grupo e ser reconhecido como importante para aquele grupo, né? Então, para isso acontecer, a gente faz loucuras, né? Para que isso aconteça. E muitas das vezes entra aquilo que está naquele livro Ação e Reação, que eu falei há pouco tempo atrás, acho que capítulo 7. Bem só para gente, só para gente. A gente quer bem só para gente. Isso é o mal. É verdade. E quando eu estava falando aqui da entrega do pão, né, eu fiquei pensando, a gente vem aqui, aí a gente entra nesse esquema de cultivo de corpo, de tudo mais, no material, né, do que o nosso planeta hoje pode oferecer para a gente no conforto material, na tecnologia, em todas as áreas. E a gente se deslumbra um pouco com isso e esquece que a gente veio aqui para uma missão, para entregar um pão, para fazer alguma coisa. Não tá assim, eu vim aqui para curtir a vida, eu vim aqui para só ir na balada, eu vim aqui só para festa, então eu vou fazer tudo isso aí, porque daqui a pouco eu vou ficar velha, não sei que dia que eu vou morrer, então eu quero fazer isso daí ao máximo, eu quero usufruir de todo o potencial que eu tenho de saúde para curtir a vida, para viajar, para fazer só uma curtição. Mas não é essa a finalidade da encarnação, né, de verdade, que a gente tem uma missão, a gente tem uma tarefa a cumprir. A gente entende como se fosse uma férias, né? A gente veio aqui, a gente olha, nossa, que planeta legal, tem internet, tem um monte de recurso, tem comida gostosa, tem sexo, tem viagem, nossa, tem status, tem poder. A gente fica, uau, aqui é férias, eu tô de férias. E não é essa a ideia quando a gente a porta aqui, né? Não é vir aqui para tirar férias. Isso é tão legal, Renato, que às vezes a gente não quer sair daqui. É o que acontece com muitos. Acho que aqui é a verdadeira vida. Apega tudo, né? Apega o corpo. Depois você faz um monte de plástica, você passa 300 horas na academia. Você não quer morrer depois, você não quer nem ficar velho, você não quer nada. E eu fico pensando, máximo, né? Você está super apegado. E quanto essas pessoas estão gastando com o corpo, e lamento dizer que vai deixar aqui, né? Vai gastar um dinheiro. Exatamente. Mas depois sofre. Vai ficar bem feinho dentro da terra. Vai. Tem uma frase de Emmanuel, assim, que o Carlos falou, que eu não lembro a frase exatamente, mas ele quer dizer assim que quando a gente faz esse tipo de ação, né, que a gente se dedica aos vícios, aos prazeres materiais, a gente está, às ilusões, a gente está deixando assim a nossa inteligência ser assaltada. Até Haroldo fala assim, é como se você colocasse a sua inteligência dentro da porta-mala do carro, fechasse ali, ela vai ali, é sequestrada, e você segue a viagem sem usar a sua razão. Né? Então, você vê coisas doidas acontecendo, paixões de pessoas que você fala, nossa, não vai dar certo isso, não tem nada a ver. N coisas que isso não vai dar em nada, não é possível que isso vai dar sucesso, mas as pessoas estão investindo naquilo, muito esforço, tempo e tal, porque a razão foi amordaçada. Né? Então, você está sendo se levar realmente pelos instintos, pelos desejos, que isso vai levar o quê? À morte, porque uma hora isso vai dar uma desilusão tão grande, como vocês falaram, vai chegar lá no feio que vai ficar lá embaixo da terra, e isso é a morte, porque aquilo vai ser um choque. Né? E quantas vezes a gente vê em reunião mediúnica atendimento de irmãos que estão desesperados pela decomposição do corpo físico, tão apegados que ainda são. Né? Isso é bem difícil na vida além túmulo.
Bom, seguimos. Capítulo 7. Então, aqui o Paulo, ele é muito didático, né? Ele tem um talento didático absurdo, assim, para a capacidade dele ensinar. E aqui nessa carta, eu não canso de admirar ela por isso, pelo fato de ser levado a um povo que não conhecia nada do que ele estava falando, né? É o primeiro contato de tudo que ele está apresentando no cristianismo para esse povo, e que era, na sua grande maioria, de religião judaica, as colônias judaicas, né, dessa região de Roma. Ele vem com esse talento para romper, né, aqui no 7, ele explica aqui em condições, né, bem claras, né, doutrinárias, para romper esse medo, né, do infringir a lei, de abandonar a lei mosaica, da Torá. Então ele sabia que ele estava endereçando aqui os argumentos. Assim, poxa, estou falando isso tudo aqui questão de gente, dessa nova visão da lei, dessa nova compreensão da lei do Cristo. Só que esse pessoal aí morre de medo, porque eles ainda estão lá no Deus punitivo, né, do Moisés, 10 mandamentos. É muito forte nesse povo as crenças da lei Torá, né, da lei judaica que estão na Torá, nos livros de lei da Torá, né, melhor dizendo. E aqui tem uma reflexão já nós também no Doutrina Espíritas, né, sobre os apegos que a gente tem da doutrina, desse medo, né, de qualquer coisa diferente da doutrina, e não pode nem passar pela minha cabeça, né? A gente tem que avaliar o que é bom, né? Nada deveria passar pelo crivo da doutrina espírita. Tudo deveria passar pelo crivo da razão, né? São coisas diferentes, né? Embora muitas das vezes a gente quer passar tudo por um filtro da doutrina espírita, que a nossa razão ainda imatura nos faz compreender diferente do que a doutrina espírita está falando, né? Que era o mesmo problema que passava aqui os judeus, né? E o crivo da razão deles era dentro da compreensão do que diziam lá os livros, né? E o Paulo está aqui chamando a atenção para isso. Falando, gente, olha, eu vou trazer aqui vocês alguns argumentos para vocês não terem medo de mudarem a visão, a forma de ver os livros das leis e da Torá, né? Então ele usa o capítulo 7 fazendo essa comparação com o matrimônio, que é o nome do capítulo, né, de como não há um problema em mudar de lei, né, de mudar a forma de ver a lei, né? Ele começa aqui no capítulo 1, ele faz a reflexão sobre esses livros das leis da Torá, como as leis divinas aplicadas à conduta humana, né? Então, ele aqui especificamente, porque a gente lembrar da Torá, a gente recordar da Fé, ela tem lá a Gênesis, 10 mandamentos, tal, e depois ela tem os livros de lei, que é Levítico, que é Deuteronômio, que são os livros que são condicionados às leis sociais e humanas daquele povo daquela época, né? Era isso que eles seguiam. Ali nada tem com as leis universais. É uma interpretação das leis universais expostas para a forma de conduta humana. Por quê? A razão do povo da época, na sua maturidade espiritual, não lhe era cabida interpretar as leis divinas e segui-las. Então, teve que se colocar leis sociais na matéria para que esse ajuste de rota fosse feito pelo medo. Né? Então, precisava ser feito isso. E o Paulo está se remetendo a esses livros de lei. Então, ele fala, eu vos falo, irmãos, como as pessoas entendidas em leis. Né? E aqui tem um negócio interessante, ó, que é outra reflexão que eu faço aqui no 1. Ele fala, eu vos falo, irmãos, como a pessoas entendidas em leis. Então ele traz aqui a universalização da mensagem. O Paulo fala igual a todo mundo. Sabe? Ele não escolhe o que ele vai falar. O que eu estou falando para você, eu estou falando para o doutor da lei lá de Jerusalém também. O que eu estou falando para você, eu estou falando para o mestre da lei lá de Gálatas. Né? Eu estou aqui trazendo essa universalização. E aí do 2 ao 6, né, ele faz essa analogia sobre o não problema em se converter ao cristianismo, uma vez que a lei é do espírito, né, e que as leis judaicas elas são aplicadas ao homem físico, desses livros de lei. Né? Então ele vem, ó, a mulher casada está legalmente ligada ao marido enquanto ele vive. Se morre o marido, fica livre da autoridade do marido. Se ela se une a outro enquanto o marido está vivo, é considerada adúltera. Quando o marido morre, fica livre do vínculo legal.
e não é adúltera se não une com outro. Da mesma forma, vós, irmãos, pelo corpo de Cristo, morrestes para a lei e podeis pertencer a outro, ao que ressuscitou da morte. Então, olha que interessante, né? Ele está falando assim, a partir do momento que você entende o que é o Cristo e qual é a visão dele do cumprimento das leis, você morreu para aqueles 2 livros lá. Pedreja, rouba as ovelhas, sacrifica o bode no alto do morro, tudo aquilo. Né? E aí é o conceito que ele adota no 6. Então, olha a linha didática dele. Ele explora esse conceito do morrer para, que é deixar de viver para. Então, ele fala deixar de viver para o Levítico e Deuteronômio ao pé da letra, como lá está escrito. Você começa aqui a viver para o cristianismo. Então, seu marido morreu. Você é livre para se unir a outro. Então, se você deixa de viver para aquelas leis morreram para você. Então, se você vai seguir agora o Cristo, você não é adúltera, você não está adulterando a lei. Olha a habilidade, a perfeição do Paulo para convencer. Se eu fosse um judeu, pô, é verdade, tem razão, vamos embora, vou para o Cristo. Né? Agora está entendido. Esse pessoal aqui, esse pessoal aqui, eles estavam naquela luta do vai ou não vai, vou ou não vou, sabe? Eu quero seguir, mas não é possível, isso aqui está errado. Meus tetaravós já vem nisso, eu também. Será que é? Será que não é? E aí o Paulo vem com isso para falar assim, ó, vai. Né? Os outros que estão lá atrás não vai adiantar, não. Eles não vão compreender. Mas vocês que estão ali, vai. Muda. Muda logo, você não vai adulterar. Ele fala que era um código caduco. É chocante depois, né? Porque a galera escutar isso da Torá, putz, é um código caduco. Exato. Depois falar assim, gente, aquilo lá era para nós espíritos numa condição evolutiva de 2.400 anos antes. Já se passaram 2.406 anos entre Antigo Testamento e cristianismo, e chegada do Cristo. Nós evoluímos, aquilo caducou. Caducou, acabou, não vale mais. Agora tem aqui, ó, é o Cristo. Eu acho que sai dessa mudança, né, do olho por olho, dente por dente, pelo amor que Jesus vem pregar, né? E tem uma coisa que Haroldo fala também, que é interessante, né? Ele fala que a Torá era a pedagogia, se soubesse bem entendida, para a recepção do Cristo. Exatamente. Tirando as leis humanas que Moisés, as leis de Moisés, que teve que colocar, como você explicou, devido ao povo da época, mas a Torá era um meio de preparar a chegada do Cristo. No entanto, que vários profetas falavam dele. Exatamente. Bom, da minha parte, a gente segue. Eu vou falar aqui do 7 e do 8. Não sei se aqui tem uma coisa antes, entre o 4 e o 6. Pode seguir. Tá. O 7 e o 8, ela é maravilhosa também, né? Porque ele explica essa função da lei mosaica, né? Dessa lei, desses livros de leis antigos. Ele explica a função disso, né? O quanto que isso foi importante, a função que ela tem, para que causasse a reflexão dos erros instintivos, né? Porque vamos ler o que ele fala, ó, que concluímos que a lei é pecado. Então ele está falando aqui, gente, estou falando para vocês não seguirem aquela lei que caducou. Mas eu estou falando que ela é um pecado, que ela é um erro? Não. Ele fala, de modo nenhum. Mas o pecado eu conheci somente pela lei. Não conheceria a cobiça se a lei não se dissesse, não cobiçarás. Então o pecado, aproveitando-se do preceito, provocou em mim todo tipo de cobiça. Pois onde não há lei, o pecado está morto. Olha só isso aqui. Porque o que ele está dizendo aqui é a função daquela lei do Levítico. Né? Ela existia para que o homem compreendesse que ele estava fazendo algo de errado. Para que ele desenvolvesse a razão. Porque até então era instinto. Ele agia por instinto. Instinto. Até o momento que alguém falou, opa, isso aqui agora é errado. Isso você vai ser apedrejado.
Um ia lá, fazia errado e era apedrejado. Os outros olhavam aqui e falavam assim, meu Deus, o cara morreu apedrejado porque fez isso. Agora, peraí, deixa eu pensar aqui. Aí, olha a razão. Né? O questionamento do instinto promove o desenvolvimento da razão. E essa era a função dessa lei mosaica. Por isso que ele fala, o pecado eu conheci somente pela lei. Então, assim, o desvio de rota só é percebido quando tem uma rota definida. Se eu não tenho uma rota definida, eu não vou saber se estou desviando da rota. E se eu não sei se eu estou desviando da rota, eu não corrijo a minha rota. Antes, a gente andava na floresta e não entendia, não tinha razão. Vou cair no precipício. Agora eu bati de cara na parede. Agora eu trombei na árvore. Agora o leão me comeu. Aí até que um dia veio uma rota. Gente, tem que seguir ali. Aí eu comecei a sair da rota, eu falei, opa, ali tem um leão, hein? Ali tem um leão. Por isso que eu fui comido pelo leão. Porque eu não segui aqui onde eu tinha que seguir. E aí para isso que servia a lei. E aí quando ele fala, o pecado aproveitou-se do preceito das leis, provocou em mim todo tipo de cobiça. E aí ele traz a perfeição. Pois onde não há lei, o pecado está morto. Vamos lá no mundo feliz, no mundo crístico. Precisa alguém lá escrever, não cobiçará a mulher do próximo? Não precisa. Não precisa, porque não tem o pecado. Alguém precisa pôr uma lei aqui e falar que é proibido roubar a lua? Não precisa. Porque isso não existe mais aqui. Agora é proibido roubar o carro do vizinho? É. Por quê? Porque isso a gente faz. E aí, eu faço trazendo para o Espiritismo, né? Estamos estudando a doutrina. Qual é a lei da doutrina que nos faz perceber nossos erros? Causa e efeito. Nossos defeitos. É o trabalho íntimo. Né? Uma parte maravilhosa da doutrina é você trabalhar aquilo que você tem que reconhecer em você. Antes era exterior. Olha, a lei. Não cobiça, como diz Paulo agora. Mas, rapaz, eu estou vendo que eu estou cobiçando. Agora é a autoanálise. Porque você tem uma rota, um destino. A doutrina espírita nos mostra isso, a nossa evolução. Você acabou de falar dos mundos felizes. E a gente adquiriu a razão, que não tínhamos antes. Para poder fazer essa autoanálise. Exatamente. Poxa, isso aqui não está legal. E qual é o termômetro? Eu não preciso mais, às vezes, nem ler, mas apenas ouvir minha consciência. Poxa. E aí Jesus vem e arremata, né, com aquela frase: faça aos outros o que gostaria que você fizesse. Exato. Aí você tem a gente já comentou, eu comentei aqui já em algum outro capítulo, mas acho que vale retomar a história daquele livro que eu falei, Mediúnico, que os mentores atendem um caso de obsessão de um espírito encarnado que tinha um vício do sexo, ele estava atraindo vários espíritos, separaram lá, conseguiram resolver a bagunça. E aí o espírito que está narrando o livro, ele pergunta para o mentor do trabalho, fala assim, e esse irmão agora, falando do cara da Terra, do encarnado, nós vamos orientar ele por intuição para procurar um centro espírita? E aí o mentor fala, de jeito nenhum. Porque ele ainda não tem a razão para se corrigir na doutrina que prega o autoconhecimento e a autoiluminação. Nós vamos orientar ele para procurar nossos irmãos da Pentecostal. É esse exemplo aqui. É esse exemplo. Porque lá, a hora que ele for lá, ele vai falar assim, você vai para o inferno, vai arder, vai não sei o quê, tal. É o que hoje para ele funciona. E a gente, antes de começar o estudo, estava falando disso. Né? O que vai funcionar para esse irmão é a restrição. É essa lei do Levítico aqui, que o da Pentecostal ainda é o Velho Testamento na veia ali. Né? Porque ele tem que adquirir a razão ainda para depois ir lá e se trabalhar para melhorar. Porque não é o pastor da Pentecostal e não é Moisés que vai mudar o ser. É só o próprio ser. E ele consegue isso a hora que a sua razão começa a sobressair aos seus instintos. E aí precisa dessas leis aqui, desses momentos para a gente despertar e seguir. É interessante aqui que quando
continuando, que a razão sobressai aos instintos, aí a gente começa a se organizar em sociedade, né? Não mais como animais instintivos, mas aí como um pouco mais racionais. E aí que criou? As leis. Né? Então, até então, né, você imagina numa floresta, lá um monte de animais, não tem o pecado, não tem a lei, tem instinto. Cada um está seguindo o seu instinto e não tem pecado. Né? O leão mata uma zebra, isso é pecado? Não, tem instinto. Né? Ele está comendo, ele não está matando só por crueldade, ele só mata por fome, não por crueldade. Né? Então, isso não tem problema, não tem pecado ali. Quando você já começa a adquirir a razão no grupo, o que aconteceu? Então, tem lá os mandamentos, as leis e tal. Quando ele também fala de uma questão aqui, que é o Paulo, que é assim, quando você olha aquilo e fala, não cobiçarás, aí você fica com a tentação de cobiçar. Porque tudo que é proibido, a gente tem a tendência de achar que é muito bom, né? É gostoso e é fascinante. Tem um quê de fascinação. Você fala que não pode aquilo, a criança vai justamente mexer naquilo que você diz que ali não, né? Porque criou um desejo daquilo. Então, quando você faz aquela lei, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, dá vontade de fazer todas aquelas coisas, né? Então, por isso que ele falou que ele conheceu o pecado através da lei. Porque a lei que caducou, né? Por isso que ele fala antes que a lei já caducou. E quando você fala não cobiçar, não matar, não fazer, não, essa é uma lei caduca. O evangelho agora fala ame ao próximo, o que perdoe, quer dizer, não é um monte de não, né? Porque você vai conhecer toda a sua tentação, todo o seu lado negativo, sua sombra com esse monte de não, e dá vontade de tirar os não e fazer tudo, né? E deixar o instinto da crueldade sobressair. Então, agora, como que é a lei do evangelho? É o que você faz, não o que você não faz, né? Então, você não fica pensando em cobiça. Jesus não fala não cobice. Ele fala ame o próximo. Então, quando aquilo se torna uma coisa muito mais abrangente e positiva, como fala a educação positiva e tal, para criança, tal, o que você faz, não o que você não faz. Então, dá mais vontade de fazer, foi o que ele fala aqui. Então, ele foi tentado, e nós todos tentados com não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Aí a gente fica com vontade de cobiçar, né? Porque a gente nem tinha pensado nisso, mas de repente, opa, quer dizer que eu posso fazer isso? Ah, então eu vou fazer, né? Como criança mesmo, né? Porque a gente sai aqui na primeira fase aí do instinto, a gente sai como criança e muitas vezes rebelde, né? Querendo provar os nossos limites. E provar a misericórdia e a graça do Pai, né? Você está falando isso aí do não, e me lembrou Gênesis, né? A serpente, não come a maçã, é o pecado. Aí você pode comer todas as árvores, menos aquela. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode. Sabe por que não pode? Porque se comer ela, você vai virar Deus. Aí é exatamente o que a Renata está falando agora. Aí deu vontade de comer, não é? Aí Adão e Eva comeram. Ou seja, que é o que Paulo está falando aqui, a diferença de Adão, Cristo, olha, segue o Cristo. O Adão já passou. Não, e o exemplo do leão que você deu é muito interessante mesmo, né? Que você falou muito bem, né? Que é esse onde não há lei, não há pecado. Que o leão, ele mata a zebra por instinto, né? Por fome. Não, esse é o único motivo, né? Agora, se o mesmo leão, depois de um certo tempo, ele começa a observar, né? Olha como é que funciona a evolução espiritual. Ele é só instinto, então ele não peca. Aí ele começa a observar que é super difícil matar zebra e que outros leões também matam zebra para comer, para garantir. Aí ele começa, em vez de matar uma zebra, ele mata 10 zebras. E começa a trocar as zebras mortas para os leões que trocam de uma leoa. Ele fala assim, te dou uma zebra, você me dá uma leoa. Aí é o pecado. Né? Porque não é mais o instinto. Né? Ele já está adquirindo a razão, mas Pensando só nele. Exatamente, pensando só nele. Que é um instinto da sobrevivência. Olha o mal aí. É um instinto animal da sobrevivência. Então ele começa a matar um monte de zebras sem precisar. Ele se alimenta, mas começa a trocar por leoas para satisfazer outros desejos, né? E aí esse é o problema nosso da humanidade, né? Esse é o nosso processo evolutivo. E você falou muito bem, porque depois que o alemão está
matou e comeu, pode passar 10 zebras na frente dele. E ele não vai comer, exatamente. Não vai. Não vai. Vai estar rolando Agora, se lá a for, barriga se cheia. for bicho, é um negócio tão maluco que eu fico vendo aqueles caras que gostam de caçar. Pra quê? Só para ter. Para ele. Olha o mal aí, só para ele. Né? Olha a maçã. Olha o símbolo da maçã aí. A gente não sabe, então, acho que nem na universidade a gente está falando de fruta, mas tá lá. Exatamente. Né? É isso. Muito boa. Bom, aí seguindo aqui, do 14 ao 25, né, onde encerra esse capítulo, ele também aqui, para mim, é um bloco só, que ele faz uma descrição aqui maravilhosa de um conteúdo doutrinário enorme. 19 é maravilhoso, né? 19. Oi? O 19. Ele aqui ele pega, ele explica de forma muito clara, doutrinária, essa evolução espiritual do instinto até a razão, né? Envolvido nessa lei divina, que é a essência espiritual, o vencimento do instinto material. Então, o espírito, quando ele é criado lá, ele vem com o seu instinto, transformando o instinto em razão, e a razão, sobressaindo ao instinto, gera os sentimentos. Né? Ele evolui dessa forma. E aí o Paulo explica isso aqui assim, de forma linda, né? No 14, que ele fala: consta-nos que a lei é espiritual. Consta-nos, o passarinho verde me contou, que a lei é espiritual. Então, assim, ela é do espírito imortal. Mas eu sou carnal. Né? Então, ele fala que eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, olha que interessante isso aqui. Né? Vendido ao pecado. Então, quando ele fala que essa lei divina é do Espírito, está no Espírito, e é o Espírito aqui que eu estou falando, não é o Espírito encarnado, estou falando o Espírito lá inconsciente, o primeiro Espírito, o criado, né, que está no nosso intersubconsciente, naquelas camadas que a gente vê lá na aula do mediúnico, aquelas 11 camadas. Estou falando daquele primeiro Espírito, da criação pura de Deus. Né? Lá está a lei divina, consciência. E para que nós somos feitos e por que nós estamos aqui. Mas enquanto encarnado, e aí o Paulo usa aqui o eu, né? Ele vai falar muito desse eu, ele fala do eu como a condição encarnada, né? E que está sujeita à manifestação do instinto. Porque o instinto, ele se manifesta na matéria, né? No plano espiritual não tem manifestação do instinto, porque o instinto ele é uma condição aqui de manifestação material. Né? Por que isso? Lembra lá da lei do espírito criado? A gente é princípio inteligente que passa por todos os reinos mineral, vegetal e animal, reinos materiais, sem espírito. Imprime-se essas vivências nesses reinos materiais no princípio inteligente e aí ele é individualizado e criado. Então, o espírito, quando ele é criado, individualizado e criado, ele é nada mais do que experiências materiais, instintivas, com a pílula da lei divina na consciência, individualizada. Então, ele é instinto quando ele se cria, o eu encarnado. Né? Então, ainda que esteja na minha condição, consciência, a lei divina, eu estou sujeito a essas manifestações instintivas, que é o reflexo desse meu princípio inteligente e já individualizado, com tudo que eu carrego, que são necessárias para a minha evolução espiritual. Então, o 14, ele fala assim, que ele fala é o vendido ao pecado. Né? Por que ele é vendido ao pecado? Porque ele foi concebido na matéria, através do princípio inteligente. O seu instinto ele é concebido na matéria. Por que ele imagina a primeira encarnação? Na nossa primeira encarnação, somos lá, Uga, homem das cavernas. Mais primitivo de todos, já como espírito individualizado, consciente. Por que eu lá, sem saber o que eu estou fazendo não, praticamente um macaco, eu vou lá e procrio? Porque quando eu vivi lá a princípio inteligente no reino animal, eu vi que isso era necessário. Eu ia atrás do alimento, eu vi que isso era necessário. Eu usava força, eu vi que isso era necessário. Eu procurava o sol para me aquecer. Quando era planta, eu ia lá no girassol e eu via a importância que tinha isso para a fotossíntese. Então, ele traz a manifestação instintiva no ser
que ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? E aí no 15, ele mostra essa luta, né, desse espírito que é um inconsciente, que está lá, a lei divina, está lá o que eu tenho que fazer, né? Mas a matéria com a necessidade do instinto, né? Porque o instinto ele é material. Ele se manifesta na matéria. Então, os espíritos primitivos... E isso aqui é muito interessante, um conceito da doutrina. Que ele fala, não entendo o que eu realizo, pois não executo o que eu quero, mas faço o que eu detesto. Olha aqui amplitude que ele pega, né? Ele pega, ó, eu não executo o que eu quero. O que ele quer? É o espírito lá, a consciência, lei divina, né? Aí a lei divina lá que é assim, eu quero amar, eu quero evoluir, eu quero ajudar, eu quero caridade, justiça, amor, leis divinas, consciência, tá lá, né? E aí ele faz o que o espírito detesta. Por quê? Porque ele está na condição encarnada inicial primitiva, aonde o instinto sobressai. Então ele quer, mas ele faz o que ele detesta. Né? Ele quer, mas ele faz o que ele detesta. E aí ele vem, nas suas encarnações, né, passando por isso. E esse é o motivo que a gente estuda na doutrina espírita, que os espíritos primitivos, eles reencarnam compulsoriamente. Eles não ficam na erraticidade. Por quê? Porque ele não tem o que fazer na erraticidade. Ele não tem ainda a correção da razão. Né? Ele desencarna, já encarna de novo e vai, e desencarna, encarna de novo e vai adquirindo a razão, até o momento que ele começa a se questionar. Aí ele vai desencarnar e ele não vai conseguir encarnar de novo. Porque ele vai se questionar, meu Deus, por que eu fiz tanto isso? Porque o instinto está diminuindo e a consciência espiritual está se sobressaindo. Um processo maravilhosamente gradativo. Né? E o Paulo está explicando isso aqui assim, em um versículo, no 15. Né? Ele pega o 15 e explica todo esse conceito doutrinário que a gente estuda. Né? Eu acho bonito essa parte aqui, porque ele coloca isso como assim ele se coloca, na verdade, aqui junto, né, da gente, a gente se identifica com ele, e é um drama mesmo que a gente vive, né? No 11, um pouquinho para trás, ele fala que o pecado me seduziu, né? Então, assim, a gente está aqui sujeito às tentações, né? Então, todas as leis lá, que você destaca lá aquele monte de lei, não isso, não fazer aquilo te tenta. Aquilo é uma sedução para fazer. Então, por isso que depois você está vendido ao pecado. Porque é um tipo de troca mesmo. É uma sensação de prazer, é uma sensação, né, de instintivo, prazer físico, material, para poder ter aquela sensação instintiva realizada. Então, você está vendido ao pecado. E aí você começa a criar aquele drama de consciência. Né? Porque, olha, até um tempo atrás, a gente jogava coisa pela rua, do carro para fora, lá na rua, lixo, e estava tudo certo. Não estava errado. Eu vi um dia desse, agora há pouco tempo aí, 10 dias até, uma pessoa jogando um saco de plástico pela janela. Aquilo para mim já é uma coisa, nossa, mas jogando um lixo pela janela do carro. Mas para aquela pessoa, aquilo ainda não é um drama de consciência. Entende? Então, esse é o dilema, na verdade, que ele está tentando colocar aqui. Porque é um dilema, né? Quer dizer, ele não entende o que realizo. Quer dizer, por um certo lado, eu tento fazer uma coisa, mas na hora H, quando eu vejo, eu já fiz outra. Então, ele se coloca de uma forma assim, muito humana e a gente se identifica. Total, exato. A gente vive isso aqui o tempo todo. E essa luta nossa da razão vencer o instinto. Né? E é interessante porque, como dizem os judeus, né, Thales? A Torá tem 70 faces. Se pudesse dizer hoje, a Torá tem N faces. Né? N faces, exatamente. Essa visão aqui, você está falando da questão que ele falou dos reis, se encaixa perfeitamente. Mas eu parei nisso aqui como se fosse agora eu. Esse combate é meu agora ainda. A gente passa por isso, com mais ou menos intensidade. Aos poucos está vencendo a razão, mas o combate existe ainda. Exatamente. Até mesmo porque tem hora que você vê uma coisa e vive, e você para e fala assim, nossa, por que eu agi daquela maneira? Exato. A gente às vezes até não nos conhecemos. Exato. Na razão na resposta que tivemos a determinadas situações. Aí veio 19. Não faço o bem
que quero, mas pratico o mal que não quero. Você sabe que já é mal e vai faz. É a luta constante. Ó, por exemplo, a gente sabe aqui, vamos usar o nosso exemplo hoje, a gente sabe, né, a nossa consciência, a manifestação da lei divina na nossa consciência já é bem mais forte, né, em certos temas, que a gente sabe, pelo exemplo do Jesus, a gente estuda e lê, não cansa de ler e reler, se alguém lhe bater na face, dê a outra. Então, isso está lá no nosso espírito. Né? O nosso espírito quer fazer isso desde que a gente foi individualizado. Né? Só que antes nem se ouvia esse negócio. Agora a gente já escuta. Né? Aí o que acontece? Nosso espírito quer isso. O tempo todo ele está querendo isso. Aí vem alguém e briga com a gente. Não estamos nem de agressão física. Vem alguém e nos xinga, nos aponta e grita com a gente. O que a gente faz? Vai lá e briga de volta. E aí acontece isso. Aí depois a gente senta no nosso quarto e a gente chora. Por que eu fiz isso? Meu Deus, eu devia ter gritado com meu filho, com minha filha, com minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu chefe. Aí é o 15. Não entendo o que eu realizo. A gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Pois não executo o que eu quero. Porque o que eu quero é dar outra face. Mas faço o que eu detesto, que é revidar. Né? Na mesma face. E é que no 19 que ele fala, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Né? Fala do 17 também, olha. Portanto, aí ele conclui, né? Não sou eu quem o executa, né? Mas o pecado que habita em mim. E isso eu achei muito bonito, porque você distingue o pecado do pecador. Então, é a morte ao pecado e não ao pecador. Essa é uma distinção muito clara que Paulo faz aqui. O pecado habita em mim, mas eu não sou mal por isso, entendeu? Originariamente mal. A minha origem é pura e boa, né? Mas o pecado habita e também ele pode deshabitar. Quando eu conseguir vencer, né, essas tentações e tudo mais, o pecado vai morar fora de mim e aí eu vou ficar do jeito que eu sou puro, na essência. Né? Quando eu conseguir expulsar o pecado de dentro de mim, ele não mora mais em mim. Então, é uma coisa temporária, mas eu sou o pecado. Eu não sou o pecado. Então, eu não sou a maledicência que eu falo, a cobiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo. Eu não sou. Eu tenho esse sentimento dentro de mim momentaneamente, depois eu conseguirei um momento da minha vida expulsar esse sentimento dentro de mim. Então, é morte ao pecado, não ao pecador. Exato. E aí no 17 também eu notei a mesma coisa. Ele de novo usa a palavra eu, né? Então ele está falando da condição encarnada, né? Eu. Ele falou eu, fala da condição encarnada. E aqui ele deixa claro, assim, dizendo que não é o corpo que peca, né? Que é aquela frase, a carne é fraca, não. Que não é o corpo que peca, mas o espírito ainda imperfeito manifestando o seu instinto através do corpo, da matéria. Né? Então, quando ele, que é essa frase, né? Não sou eu quem o executa, mas o pecado que habita em mim. Então, quando eu peco, não sou eu, não é a minha condição encarnada aqui, mas é o pecado que habita em mim, na vontade do meu espírito imperfeito, onde o instinto sobressai e utiliza o corpo, né, a condição encarnada para isso. E que ele conclui no 18, porque olha o 18 que ele fala. 17, 18. Sei que em mim, isto é, em minha vida instintiva, não habita o bem. Ele sabe, ele tem essa clareza. Na vida instintiva dele, não habita o bem. Por quê? É a manifestação material. Sim. E a diferença dos animais, né? É que o homem adquire, como você vai ver lá no 25, ele fecha muito bem isso, a razão. Então, ele sabe que quando ele fala do instinto, que você pensou que o animal tem, ele está dizendo esse 17 agora aí. O 18, né? Que você acabou de falar. Mas olha o 18 aí, né, Thales? Assim que ele fala, né, o bem não habita em mim, aí ele já fala, o querer está ao meu alcance, mas não o executar o bem. Exato, porque o instinto está sobressaindo. Exatamente. Foi o que a gente viu hoje na mensagem do grupo, né? A vontade está ao meu alcance. Eu tenho esse poder de
quem vai habitar dentro de mim? Quem eu vou deixar ficar dentro de mim? O bem, a razão. Nós temos o poder de decisão sobre o querer é meu. Agora, execução, depois, muitas vezes, eu me perco nessa execução, porque o meu querer ainda é fraco, eu me perco nessa execução, e aí fala, não entendo o que realizo. Aí depois, na hora H, nem sempre o querer prevalece, né? Mas a vontade, a gente já tem condições de falar, não, eu não quero que habite em mim esse pecado. Eu vou expulsar ele de mim. A gente já tem esse poder. Exatamente, perfeito, né, a colocação. E é muito didático, né, de fato, muito, muito orientativo, muito doutrinária essa carta. E aí, a gente comentou isso, né, mais cedo, né, mas aí, acho que do 21 ao 23, a gente chega no ponto que o Hernando estava falando, que é essa guerra que existe internamente dentro de cada um entre a vontade do espírito e o instinto da matéria, né? O espírito quer, mas o instinto da matéria ainda fala mais alto muitas das vezes, né? Que ele fala aqui, né? E me encontro com essa fatalidade, desejando fazer o bem, põe-se ao meu alcance o mal. Em meu interior, agrade-me a lei de Deus. Em meus membros, descubro outra lei que guerreia contra a lei da razão e me torna prisioneiro da lei do pecado que habita em meus membros. E aí, isso é interessante, né? No 22, ele fala desse interior, desse espírito individual, né? Quando ele fala, em meu interior, que é nesse espírito puro, criado lá, agrada-me a lei de Deus, que é as leis da consciência. Está lá, sabe? E nós já está lá. A gente já sabe o que tem que fazer. A rota está traçada, o Waze já apontou. Na hora que foi criado. Né? A gente só está nessa luta do instinto, né, sobressaindo. E aí no 23, ele fala dessa lei do instinto, da manifestação da matéria. Né? Em meus membros, né, no meu físico, no meu corpo, nos meus recursos, eu descubro outra lei que guerreia contra a lei da razão, que é o quê? O instinto. Então, o que guerreia contra a nossa razão é o nosso instinto. E essa é a luta que a gente está aqui para trocar, né? Transformar instinto em razão. Se alguém nos agredir, que a nossa razão nos oriente para não agir instintivamente agredindo de volta. Se um leão atacar outro leão vai atacar de volta. Né? Se alguém me causar o mal, que a gente não tem esse instinto da vingança, né? De reparar através da mesma face. A gente tem a razão de compreender que tudo que eu passo me é útil. Né? E aí essa guerra, ela existe desde que fomos criados, milhões ou bilhões de anos atrás, e vai nos acompanhar por muito tempo ainda. A boa notícia é que a gente está vencendo ela. Todos nós, sempre. Lei do progresso. Então a gente já está vencendo a cada dia essa guerra entre lei do instinto e a razão, né, do ser. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, porque quando eu penso quando nós somos criados, como você explicou, que a gente traz esse histórico vegetal, animal, mineral, mas aí a gente pensa assim, pô, eu fui criado simples e ignorante. Eu acho que esse momento que Paulo está descrevendo é o momento que ele começa a vivenciar muito mais a razão do que somente a lei cega. Porque aí o 25, quando eu li o 25, eu lembrei daquela frase de Kardec, que todos nós sabemos lá, né? Que a fé inabalável só é quando pode encarar a frente a razão. E aí eu fiquei pensando nisso, cara, porque é o momento que, como nos dias de hoje, do 21 ao 25, essa luta constante, né? E aí o 25, quando ele fala assim, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, em resumo, com a razão, eu sirvo a lei de Deus, com instinto, a lei do pecado. Quando ele fala razão, eu sirvo a lei de Deus, é que a gente começa a reconhecer realmente o potencial do nosso eu espiritual que você tanto falou aí agora, Tarso. Exatamente. Desse espírito imortal, né? Dessa lei de Deus que nos ampara. A consciência, né? Isso. Manifestação da nossa consciência, né? Manifestação da nossa consciência, pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Eu acho que esse é o momento que a gente começa esse embate, essa guerra, né? Com a nossa consciência começa a despertar, né? E nossos instintos começam, então, a guerrear com a consciência. Porque são milhões de anos, né? Vivendo o instinto.
instintivamente, puramente instintivamente, para defender a vida, a sobrevivência, a reprodução e tudo mais. Depois você começa a despertar a inteligência, a razão, a consciência, você começa a pensar, poxa, mas por quê? Né? Tem que ser assim? E aí, essas perguntas, que esse capítulo ele é cheio de perguntas, né? Que nem eu falei no começo, ele já vem, mas por quê? Por que tem que ser assim? Então, esse é o momento que, quando eles começam a fazer essas perguntas, que nem ele vem fazendo todos os parágrafos aqui, você começa a despertar a consciência para fazer perguntas e falar, não, então não precisa ser assim. Então, por que eu vou seguir essa lei caduca? Então, por que eu vou fazer os meus instintos aflorarem mais do que... Então, é bonito no 23, porque ele fala assim, que no meu interior, quer dizer, na minha essência, me agrada a lei de Deus. Mas os meus membros, não. Eles preferem o instinto. Mas entende que o interior, quer dizer, a essência, ela vai prevalecer, porque o instinto está só nos membros, né? É muito menos do que o que comanda a gente como um todo. Quer dizer, é uma guerra que a gente vai vencer, porque o interior é o mais importante, seria, vamos supor, o tronco, né, se comparar no corpo humano, e os membros, quer dizer, os membros querem o instinto, mas ainda tem a razão e o tronco que quer a lei de Deus, que a sente agradável com ela. Então, é uma lei que a gente, é um drama que a gente é fadado a vencer, essa guerra, mas que precisa de esforço. Né? Então, Deus colocou essa condição individual de faz o seu esforço para vencer os seus instintos. Né? Toda a sua materialidade, as paixões, os vícios, todo o interesse individual. Aí, quando você conseguir vencer, você passa para a próxima etapa. E a gente não conhece ainda essa próxima etapa, na verdade, né? A gente só conhece que a gente está o drama atual, que é o raso, só está saindo ali do animal, ainda tem um leão aqui dentro, ainda tem uma águia querendo atacar de vez em quando, um urso aqui querendo esbravejar e tal, e ainda estou nessa fase para poder entrar uma próxima que vem outros esforços pela frente, né? Que isso é uma coisa que é contínua, mas a gente está nesse primeiro desse dilema, mas a gente vai vencer. Isso que é o bom, porque o interior agrada. Então, a gente só está falando de membros, né? Que, então, eu falei, a gente já está vencendo, né? A gente cada dia vence mais, né? Não está vencido, mas vai vencer. Tanto é que o espírito já evoluído, o espírito que venceu, ele já não tem mais os membros, já nem encarna. É só a razão. Já não é mais jeito a matéria. Exato. Né? Então não tem mais por que brigar contra o instinto, porque nem tem necessidade de encarnar mais. Não tem instinto. Aí vai para outra fase, que não sei se é fácil, mas eu sei que continua. É prazerosa, né? É a fase onde você só ama. Nossa, que maravilha deve ser. Só amar. Mas eu acho que deve ter as suas dificuldades, porque Deus fez um negócio de meritocracia, né? Então não é assim, simplesmente, ufa, depois todo mundo virou anjo e acabou a história. Aí eu acho que ainda continua um processo de crescimento, de estudo. A gente vai conhecer, segundo eu já tive lendo, de todas as áreas. Então, da música, da arte, da ciência, detesto, não tenho nenhuma habilidade para tocar música. Mas um dia vai ter. Vai estudar harmonia no universo, vai estudar outras coisas. Então, já vem outras questões aí pela frente. Na Revista Espírita, tem o Kardec questiona um espírito evoluído de um planeta feliz. Não me lembro se era São Luís, não me lembro qual que era. Ele pergunta justamente isso. Ele fala assim, vocês têm dificuldades? Vocês têm tristezas por estar num planeta feliz? Vocês têm dores? E aí o Espírito fala assim, tantas que vocês nem imaginam, mas diferente de vocês, que a tristeza e a dores é única e exclusiva de vocês, as nossas são de milhares, como vocês sofrem, sentem dores e estão tristes. Então, a tristeza deles é a nossa tristeza. A dor deles é ver a gente sofrendo, é ver a gente tendo dor. Né? O que entristece eles é ver o quanto que a gente ainda não é capaz de amar como eles amam. É essa a diferença. E é simples pensar o seguinte, né? Conforme a gente vai evoluindo, a Renata falou, a gente vai aprender música, né? Você tornar um espírito como Cristo,
sabe tudo.